Sejam bem-vindos à nossa aula introdutória do curso de PHP para iniciantes. Já apresentei o curso nas aulas anteriores, agora eu vou apresentar a estrutura do PHP, vou apresentar como funciona a leitura de um arquivo no servidor, ok? Eu vou apresentar como um arquivo PHP deve ser chamado e como funciona a leitura dele em um servidor. O arquivo PHP ele tem a extensão .php. Nas versões anteriores do PHP você podia colocar PHP, PHP3, PHP4, PHP5 e você chamava ele. Na verdade, nada impede você de colocar uma extensão, só que é um pouquinho mais complicado. Você tem que fazer uma configuração no servidor, acaba sendo desnecessário, certo? O arquivo PHP tem necessariamente a extensão .php. Outra coisa, dependendo do seu servidor, você consegue colocar numa ordem. Por exemplo, no Nginx, que é um motor, na verdade ele é um servidor web, você consegue no arquivo de configuração do seu site listar, por exemplo, quando ele abrir a pasta, que arquivo ele tem que procurar primeiro. No meu caso aqui, ele está index.php, index.html e index.htm. O que quer dizer isso? No meu arquivo de configuração, dessa forma, eu estou informando para o meu servidor que eu quero que ele leia primeiro. Se tiver um arquivo index.php, ele lê esse arquivo. Se não tiver, ele procura um index.html. Se não tiver um index.html, ele procura um index.htm. Se não tiver, ele pega a configuração padrão do servidor. Por padrão do servidor, quando não há arquivo, ele verifica se o autoindex está habilitado como on, certo? Se ele estiver habilitado como on, ele vai listar as pastas. Se não tiver habilitado, ele vai dar um erro de servidor dizendo que o arquivo não foi encontrado. Ok? Bom, aqui eu tenho um arquivo. Eu vou mostrar para vocês o meu arquivo do Nginx, para exemplificar o que eu mostrei na outra aula. Eu vou dar um cat aqui só para ler o arquivo. Só para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho, informando no arquivo do Nginx, eu tenho um arquivo, onde eu estou apontando o meu site, onde é a pasta dele, certo? Eu estou apontando o local server dele, que é esse aqui, por exemplo. Tá vendo? É o nome, é como se fosse um subdomínio, um domínio local, um domínio fake, certo? Um virtual host. E aqui é aquilo que eu mostrei para vocês anteriormente, o index.php, index.html e index.htm. Se não houver nenhum desses, ele verifica se o autoindex está marcado como on. Se ele tiver marcado como on, acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui está mostrando uma pasta, listando todos os arquivos na pasta. Se eu desmarcar e marcar esse aqui como off, ele vai carregar a mensagem padrão do servidor, dizendo que não pode ser listado, alguma coisa do tipo. Como eu marquei como on, isso aqui eu só marco como on na minha máquina. Isso não é recomendável você colocar em um servidor em produção, pois acaba abrindo brechas de segurança e liberando acesso indevido a pastas que não deveriam ser visualizadas pelo usuário da internet. Okay? A gente não sabe quem é que está acessando o nosso site, né? Nós não sabemos qual é a índole, qual é a ética da pessoa que está acessando. Sem falar que você às vezes abre brecha desnecessária, certo? Bom, voltando. Eu tenho um arquivo index.php. Por que eu mostrei como funciona essa ordem? Se eu colocar um novo arquivo aqui dentro, chamado dele de index.html, eu vou colocar esse index como HTML mesmo, vou colocar oi HTML. Uma hora eu coloco, beleza. HTML. E eu vou criar um novo arquivo chamado index.html. Coloquei HTML e vou colocar oi HTML. Ok? Reparem aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui, deixa eu pegar essa parte aqui, pronto, deixa do jeito que está mesmo. Eu vou carregar e vou atualizar minha página. Eu não fiz nada, né? Só criei um arquivo na aula 1. Ó, eu vou abrir a pasta onde está o meu servidor, no caso aula 1. Essa linha aqui está aqui no meu arquivo index.php. Se eu colocar aqui, ó, oi php, só para vocês terem noção do que está acontecendo, ele vai carregar o meu arquivo oi php. Porque na minha ordem, eu dei para ele primeiro ver se tem um index.php, perdão, para ver se tem um index.php, o index.html e depois o index.htm. Se não houver esse arquivo index.php, automaticamente o próximo é o HTML, que foi a ordem que eu coloquei. Perfeito? Viu que eu só atualizei a página?
e apareceu o HTML. Perfeito? Entenderam como é que funciona. Você pode colocar de outra forma, para invés de ser index, por exemplo, ser default. Você pode colocar da forma como você quiser. Isso é na sua configuração, da forma como você quiser no seu servidor. Eu uso o Nginx, mas você pode usar no Apache, pode modificar a indexação da forma como achar melhor. Bom, essa eu vou... Deixa eu só excluir esses arquivos aqui, desnecessários. Foi só para mostrar. Eu vou deixar esse arquivo, deixa eu só duplicar ele aqui. E vou colocar ele com o nome de HTML. Bom, ok. Agora eu vou estar mostrando para vocês outra parte muito importante. Por que se eu consigo escrever oi PHP aqui e oi no HTML, por que eu vou utilizar o PHP? O PHP, ele é processado no servidor e ele é entregue para a gente apenas HTML. Só não é mostrado nada para a gente se por acaso não há uma instrução no servidor dizendo que é para retornar. Por exemplo, aqui eu tô no meu arquivo PHP e não tenho nenhum código PHP. Tudo que está aqui é texto. O que é texto não é processado, porque não estou mostrando para o servidor que é para processar. Se eu quiser que ele processe uma determinada linha, eu tenho que colocar ele dentro de uma sintaxe. E essa sintaxe a gente vai aprender na próxima aula, que é a aula de sintaxe do PHP. Se eu colocar dessa forma, tá vendo? Oi PHP dentro do PHP, ele vai dar erro, porque eu tenho que informar para o servidor que isso aqui é uma string, é um texto. Para mim colocar como texto, eu tenho que colocar dentro de aspas. Mas só as aspas não vai resolver. Eu vou salvar e vou atualizar. Ó, não mostrou nada, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para o servidor, ecoa, mostra, imprima na tela. Um método muito útil no PHP, na verdade isso é uma função do PHP, é o echo, certo? Se eu der um echo aqui e na nossa página, ele vai aparecer oi PHP. Viu? Eu imprimi na tela uma frase, porque está dentro dessa estrutura do PHP. Eu poderia fazer de outra forma, poderia utilizar ele como função, colocar ele dessa forma. Também funciona, você vai ver em alguns lugares dessa forma. Vai funcionar. Ó, fez a mesma coisa, só atualizei. Ó. Mudou em nada. Ok? Eu posso, por exemplo, utilizar o print, que é uma outra forma de imprimir. Ok? Salvei como print. Se eu salvar como printr, que é uma outra função, vai imprimir da mesma forma. Ok? Imprimiu. São as formas como eu tenho para fazer. Eu vou fazer isso aqui dessa forma para mostrar para vocês quais são as formas. Na verdade, existe mais de uma forma de você imprimir na tela. Eu vou manter o printr, vou colocar o echo aqui e vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Apareceu um do lado do outro. Tá vendo? Echo, print, printr. Olha o que vai acontecer. A mesma coisa. Tá vendo que ele está um do lado do outro, mesmo colocando aqui um em cima do outro? Isso deve-se ao HTML, não ao PHP em si. Ok? Para mim quebrar a linha, eu tenho que colocar uma tag do PHP, do HTML, chamada BR. O BR é o break line. Ele quebra a linha. Eu vou colocar aqui no finalzinho. Deixa eu só colocar aqui, para a gente não perder muito tempo aqui. Perfeito. Ó, eu coloquei uma tag PHP. Eu vou no código. Ó, tá vendo? Ele tá aparecendo um do lado do outro aqui também, né? Mas também que ele tem um BRzinho aqui. Esse é o código de break line do PHP. Se eu atualizar aqui, olha como é que ele ficou. Mesmo dessa forma, aqui o HTML entendeu que é para quebrar a linha devido a essa tag. Ok? Dessa forma como eu utilizei, essas formas na verdade que eu utilizei para imprimir na tela, eu estou informando ao PHP que ele tem que mostrar alguma coisa. Ok? Eu tenho que mostrar alguma coisa na saída do usuário. Ok? Mas beleza. Eu tenho essa parte aqui que eu quero que ela seja impressa dessa forma. Mas e se eu colocar aqui fora da tag PHP? O que acontece? Coloquei fora do fechamento, né?
se eu atualizar, ele ficou fora. Por quê? O que não está dentro da sintaxe do PHP é interpretado pelo servidor como HTML. Se tiver alguma dúvida, vocês podem marcar esse tempo aqui. Eu peço que se tiver a qualquer momento uma dúvida, anote o tempo, pega lá, vai na resposta, no campo de pergunta, no campo de comentário e faça as perguntas, mostrando o tempo em que as perguntas, em que o vídeo passou, qual é aquele momento que você quer que eu responda especificamente, tire sua dúvida, ok? Perfeito. Aqui é um texto fora do PHP. Gente, que eu vi aqui texto com S, pelo amor de Deus, tô feio. Pronto, texto fora do PHP. Ok? Bom, essa foi a aula apresentando o PHP, como funciona a leitura dele no servidor e como funciona a entrega dele no lado do cliente. O cliente ao lado do navegador, no caso o navegador. Ok? Toda vez que você vê na programação alguma coisa relacionada com client ou cliente, server ou servidor, são lados opostos. Por exemplo, o servidor é onde fica os arquivos e fica o interpretador. Pode ser também o interpretador, dependendo de onde você está falando, o contexto como você está falando, o servidor pode ser o interpretador e não necessariamente o computador. E quando fala cliente ou client, é sempre o navegador, ok? Quando você está acessando um site, você está usando o client, o navegador. Por exemplo, você está usando Chrome, você está usando o client Chrome. Você está usando Firefox, você está usando o client Firefox, ok? Essa aula vai ficar por aqui. Eu só mostrei para vocês como funciona a interpretação do PHP. Ele pega esse código e entrega para a gente. Na aula de sintaxe, eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes, como funcionam outras formas de interpretar dentro do servidor. Ok? Eu vou mostrar como funciona comentários, para que serve comentários, a utilidade de comentários, comentários de uma linha, comentários de multilinha. Ok? Eu deixo essa aula por aqui e peço que você, se tiver alguma dúvida, pode escrever, fale com a gente, que a gente está aqui para ajudar, para sanar todas as dúvidas. Ok? Muito obrigado, fica aqui a primeira aula. Tchau, tchau.